E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma sessão de aluguel e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma listinha marota de filmes que foram rodados em uma locação só ou que pelo menos majoritariamente ele tenha sido filmado em um só local. A lista vocês conferem logo após a vinheta. Só que antes de mais nada, vai se inscrevendo no canal aqui embaixo se você é novo por aqui, hein? Combinados? Por conta de restrição orçamentária ou não, alguns filmes acabam tendo ali boa parte de sua história sendo rodada em apenas uma locação. E isso pode ser tanto escolha, né, do diretor ou roteirista querendo ali passar alguma sensação ou alguma mensagem, né, explorando essa opção. Mas também tem aqueles que estavam sem grana para fazer o filme que gostariam e para não deixar de produzir, eles resolveram filmar em um lugar só, que acaba deixando as coisas bem mais baratas. E no vídeo da vez eu trago uma lista com 5 muito bons filmes que tem isso em comum a partir de agora. Eu vou começar ali metendo o pé na porta, né? Vou começar com um clássico de 57. Eu tô falando de 12 Homens em uma Sentença, com o brilhante Henry Fonda como fio condutor dessa história. O filme começa com um julgamento onde um jovem de origem humilde é acusado de ter matado o próprio pai. As acusações são bem contundentes e as provas aparentemente são irrefutáveis. What did you think of the case? I mean, it had a lot of interest for me. No real dead spots, you know what I mean? I tell you, we were lucky to get a murder case. I figured that's for an assault or burglary. Boy, they can be the dullest. Porém, quando o júri se recolhe para aquela salinha para decidirem se o jovem é culpado ou não, entra a figura do jurado número 8, interpretado por Fonda, que acaba sendo ali o único a questionar as provas apresentadas. Todo mundo vota que ele é culpado, menos ele, né? All those voting guilty, please raise your hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, that's 11 guilty. Those voting not guilty? 1. Right. 11 guilty, 1 not guilty. E ele dá o benefício da dúvida ao réu, né? De cara ele é confrontado por estar sendo o único diferentão da galera, enquanto boa parte dos jurados só queriam declarar o menino culpado logo pra poder, picar a mola e ir embora. Mas enquanto alguém tiver dúvidas sobre o menino ser culpado ou não, aqueles homens devem continuar naquela salinha debatendo sobre o caso até que tomem uma decisão unânime. O mais bacana desse filme é que além de incríveis atuações, o local trabalha quase como uma espécie de personagem também. É interessante como o diretor conseguiu fazer isso muito bem. Os personagens vão logicamente debatendo entre si, o calor daquela sala provoca eles de uma maneira irritante. E o ventilador de lá tá aparentemente estragado, né? O tempo vai passando e a sensação claustrofóbica e de calor vai aumentando à medida que a gente vai conhecendo cada vez mais a vida de cada um dos jurados e os motivos da decisão arbitrária que eles queriam tomar quando entraram ali naquela sala. Se você quer ver uma aula de cinema em forma de filme, assista 12 Homens em uma Sentença. Ele chegou a ganhar um remake dos anos 90 que também é bom, mas eu aconselho demais vocês a verem essa versão de 57 que é incrível, um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, sem dúvidas alguma. O próximo filme da lista é uma produção nacional, Cinema Brazuca por aqui mais uma vez. Se você parar pra pensar, com a restrição de grana que a gente tem por aqui pra produzir os nossos filmes, era pra ser mais comum ter filmes de uma locação só. Mas por incrível que pareça, de longa-metragem eu só achei esse que eu vou citar agora, e eu tô falando do filme Quarta B, primeiro filme do diretor Marcelo Galvão, que depois dele já contou algumas histórias mais conhecidas como Colegas, A Despedida e também O Matador, que foi o primeiro longa nacional produzido pela Netflix. Mas voltando a falar do filme em si, ele conta a história dos pais dos alunos da quarta série B, como o próprio título dele diz, né? Que são convocados por uma reunião em pleno domingo à tarde para poder falar a respeito de um pacote que supostamente seria de maconha encontrado naquela sala de aula. O fato é o seguinte, o seu Jamil, que é um dos faxineiros aqui da escola, na terça-feira passada ele encontrou um pedaço de maconha aqui nessa sala. Como é que é? Pedaço de maconha. Não, peraí. É um pedaço de maconha. E é por isso mesmo que nós achamos melhor fazer uma reunião com os pais para tentar descobrir de quem que é a droga.
Lembrando que esse filme conta a história ali de crianças muito novas, né? Na casa dos 10, 11 anos de idade, o que já provoca um certo espanto. A história toda é contada dentro dessa sala de aula, né? Utilizada para reunião, e tudo poderia ocorrer muito bem, como uma reunião comum numa escola normal. Porém, os pais são muito pirados, cada um mais caricato do que o outro, alguns mais ignorantes, outros mais passivos e por aí vai, cara. E isso acaba gerando diversas discussões entre eles e até mesmo algo mais que, logicamente, eu não vou contar aqui pra vocês para não estragar a experiência de quem quiser ver o filme depois dessa minha indicação. O filme tem seus defeitos, logicamente, né? Tem até um documentário que o Marcelo Galvão produziu sobre os bastidores de produção dele, que chama Lado B, Como Fazer um Longa Sem Grana no Brasil, que eu também assisti, é muito bom, né? E nesse documentário ele mostra todos os perrengues que ele e a equipe passou pra conseguir finalizar esse filme, que vale muito a pena assistir, cara, ainda mais se você curtir filmes mais viajados e tal, fica aí uma boa indicação de cinema brasileiro pra vocês. E ainda falando sobre pais lidando com as besteiras que seus filhos fazem, temos também Deus da Carnificina, dirigido por Roman Polanski. Esse filme traz Christopher Waltz, Kate Winslet, Judy Foster e John C. Reilly como personagens dessa história. January 11th at 2:30 p.m. You'll do your statement separately. This one's ours. Following a verbal dispute in Brooklyn Bridge Park, Zachary Cowan, age 11, and armed with a stick, struck our son, Ethan Longstreet, in the face. Christopher Waltz e Kate Winslet dão vida a Alan e Nancy, um casal com uma certa classe ali que se vê tendo de ir ao apartamento de Michael e Penelope porque seu filho agrediu o filho deles, deixando-o bem machucado. A história é toda contada dentro do apartamento de Michael e Penelope, só bem no início que tem uma pequena cena filmada bem de longe onde mostra as crianças brigando, é coisa rápida de 1 minuto, 1 minuto e meio, e no fim também mostra eles fazendo as pazes também de longe da mesma maneira, né? O restante é todo rodado dentro do apartamento onde esses pais, assim como em Quarta B, vão perdendo a postura à medida que o filme passa e a gente vai conhecendo mais sobre cada um deles como indivíduo e também a sua vida e seus problemas como casal. Hey, thank you so much for coming. You know, it's so much better than getting caught up in that adversarial mindset. Well, we thank you, really. Well, I don't think there's any reason for us to thank each other. Luckily, some of us still have a sense of community, right? Esse é o tipo de estudo de personagem perfeito, cara. Pra quem quer começar ali a contar suas histórias, seja em filme, livro ou peça de teatro, Deus da Carnificina mostra como é possível contar ali uma história que te deixa preso do início ao fim, no mesmo local com apenas 4 personagens e você nem vê o tempo passar. Aqueles personagens, eles são tão reais, eles parecem tanto com pessoas que a gente conhece por aí, e você fica curioso pra saber onde diabos toda aquela confusão, aquelas discussões vão chegar, né? Então fica aí mais uma dica incrível do Marcos pra vocês. O próximo filme eu conheci há pouco tempo, né, e ele já se tornou muito queridinho pra mim. E eu tô falando de Amargo Reencontro de 2001, dirigido por Richard Linklater, um diretor que eu gosto bastante, que eu já falei muito dele aqui no canal, inclusive. Nessa história temos Vince, interpretado pelo Ethan Hawke, grande parceiro do Linklater, que é um cara chegando ali na casa dos 30, mas que não fez nada de bom de sua vida, né, ele é um pequeno traficante, que vive muito ali em decorrência de seu passado, é um cara muito nostálgico, saudosista, histórias que aconteceram há muitos anos antes ainda o atormentam muito mais do que qualquer outra pessoa normal, cara. E ele tá ali hospedado num quartinho de hotel bem mequetrefe mesmo, onde toda a história é contada. Vince tá naquela cidade ali para poder assistir no dia seguinte a estreia do filme de seu melhor amigo dos tempos de escola, John, interpretado pelo Robert Sean Leonard. This is great. Yeah! This is great, man! How are ya? Can't complain. Yeah, cool. Até então, os dois aparentemente tiveram sempre ali uma boa relação de amigos, mas ao visitar Vince em seu quarto de hotel, John o encontra num momento não muito bom, diga-se de passagem, e Vince acaba viajando ali em histórias do colégio dos dois, até chegar ao fatídico caso onde o John acabou ficando com Amy, que era ali a ex-namorada de Vince, interpretada pela Uma Thurman. Se eu não me engano, nessa época a turma ainda era casada com Ethan Hawke. Ok. E foi esse o gatilho necessário pro cara ficar ainda mais noiado, viajando em teorias, além de tentar ali a todo momento fazer com que John assuma algo que até então ele achava que não tinha feito. E no meio de toda essa confusão, os dois têm umas discussões bem acaloradas, Vince acha uma boa ideia chamar Amy para encontrá-los ali e apresentar a visão dela dos fatos. Aí, meus amigos, a piração só vai ficando pior, cara. Mas o filme é muito sensacional, cara. O Robert e a Uma Thurman estão muito bem em seus respectivos papéis, mas o Ethan Hawke, mano,
eu me arrisco a dizer que talvez esse seja a sua melhor interpretação de toda a sua filmografia. E olha que eu sou um cara muito apaixonado pela trilogia do Antes, onde ele é um dos protagonistas, mas o que ele faz nesse filme é incrível. A maneira como o filme começa e termina já é completamente louca, né? O arco que essa história percorre é muito bizarro, mas é um bizarro bom. Quem conhece ali o trabalho já do Richard Linklater sabe que ele é um cara que consegue escrever diálogos incríveis e eles ajudam e muito, né, a você não perceber que a história toda tá se passando dentro de um minúsculo quarto de hotel. Então fica aí mais uma dica, né, de um filme pouco conhecido, mas que vale muito a pena vocês assistirem. E eu não podia deixar de encerrar a lista de hoje com esse, um dos filmes da minha vida, Clube dos 5, dirigido pelo mestre dos filmes infanto-juvenis dos anos 80, John Hughes. Well, here we are. I want to congratulate you for being on time. O filme traz 5 jovens que foram colocados ali na detenção, cada um deles é um estereótipo muito diferente ali daquelas panelinhas sociais retratadas em filmes estadunidenses que a gente tanto está acostumado, né? Tem o Andy, que é o esportista, o Brian é o nerd, o Bender é o valentão, metida marginal, a Claire a patricinha e a Ellison a louca ali que ninguém entende porque ela tá por ali. A única coisa que eles têm em comum é o fato de que eles estão nessa detenção durante todo aquele sábado. It is now 7:06. You have exactly 8 hours and 54 minutes to think about why you're here. To ponder the error of your ways. E eles que nunca se socializaram normalmente na escola, agora se encontram ali numa posição de confronto, né? Quase ali um com o outro. Muito em conta também das coisas que o próprio Bender, um deles, acaba fazendo e falando durante todas essas horas ali, né? O cara vai pra chocar. O filme só acontece porque tem esse personagem na história. Eles passam o dia todo ali dentro dessa biblioteca do colégio, que, diga-se de passagem, é muito grande. Em alguns poucos momentos eles saem de lá e mostram alguma ceninha ou outra rápida ali em alguma outra localidade do colégio, mas o filme é praticamente todo contado ali dentro, com somente aqueles livros ali de testemunha sobre tudo que aconteceu com aqueles garotos ali dentro. E não pensem em besteira. Eu sou muito suspeito, né, pra falar de Clube dos 5, porque eu sou completamente apaixonado por esse filme. Então pode em alguns momentos parecer muito tendencioso, mas eu acho esse filme uma obra-prima, cara. Os personagens criados por Hughes nessa história, eles são tão cheios de camadas que a gente vai descobrindo tantas coisas deles ao longo da história de uma maneira tão bacana. As atuações estão muito boas também. E a figura do diretor do colégio, Vermont, que a todo momento aparece confrontando eles, também dá um tempero a mais nessa receita que, cara, ó, muito bom. Sem dúvida, se eu tivesse que fazer ali um dia uma lista com filmes indispensáveis que todo mundo devia assistir, esse entraria nela fácil, cara. Então, se por acaso você ainda não assistiu o Clube dos 5, fica aí mais uma diquinha do Marcos aqui, ó. Dica do papai. Bem, meus queridos, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham curtido essa lista. Todos os filmes dela são muito bons, pelo menos eu gostei de todos. E se você não viu algum, pode correr pra assistir. É por minha conta e risco, beleza? Combinado? E se você curtiu o vídeo, já vai deixando seu like aqui embaixo, que ajuda de um tanto que vocês não têm ideia. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal e, se possível, também ativa aquele sininho que também fica aqui embaixo, porque isso fará com que o YouTube te avise quase sempre que tiver um vídeo novo por aqui. É isso, eu vou indo nessa. Foi lindo aquele abraço e até a próxima sessão, hein? Tchau!